Se você aí que me acompanha nesse canal ainda tinha alguma dúvida, ainda que remota, a respeito da transformação de fato do perfil dos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, depois do anúncio dos indicados desse ano, não tem mais motivo para isso, hein? Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que essa lista representa sobre esse assunto. Meu nome é Felipe Aureliuk e você está aqui no canal Meu Tio Cinéfilo, o mais completo guia em português sobre as cerimônias de entrega do Oscar de toda a internet. Deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, deixe o seu palpite, o seu comentário, se inscreva no canal e se você já me acompanha aqui há algum tempo, vai ser uma honra se você puder, tiver a possibilidade de se tornar um membro do espaço para ter acesso a conteúdo exclusivo. Gente, vamos lá. Passados alguns dias aí do anúncio dos indicados ao Oscar 2026, eu resolvi trazer esse vídeo para provocar uma reflexão, principalmente em você que ainda tem algumas resistências em relação ao Oscar. Ou que tem aquela cabeça de que, olha, o Oscar é muito legal, mas na verdade ele nunca se transformou muito, ele continua sendo o que sempre foi. Será? Eu trouxe alguns subsídios, alguns dados aqui para a gente estudar no vídeo de hoje, nesse formato mais de conversa mesmo. Eu queria trocar uma ideia com vocês e estimular essa reflexão. E eu queria começar comentando sobre nada menos do que o recorde histórico do filme Pecadores. Sim, ele não só superou o recorde anterior de 14 indicações ao Oscar, como se isolou na liderança com 16 indicações. Não é uma questão que tem a ver com a criação da nova categoria de elenco, hein? Porque mesmo se a gente retirar essa indicação, que realmente aconteceu, o filme ainda seria o recordista em indicações, ou seja, nada do que acontecesse tiraria esse título do filme Pecadores. E aí, quando você vai olhar historicamente isso em perspectiva, você vai ver que Pecadores se tornou o principal pináculo em relação a todos os filmes já indicados na história praticamente centenária da Academia. Antes disso, você tinha 3 filmes. A Malvada, que ainda era um representante daquela fase mais clássica do cinema norte-americano, dos grandes estúdios, do Big Five, trabalhando ali em torno, né, das principais produções realizadas pelo cinema norte-americano num determinado ano. Você tinha Titanic, de 1997, que era uma mega produção do cinema, campeã de bilheteria, a maior bilheteria da história do cinema durante muitos anos, e um grande espetáculo técnico, né, além de realização mesmo. E La La Land, Cantando Estações, que é uma superprodução também, que faz uma grande homenagem a um dos principais gêneros cinematográficos do cinema norte-americano, os musicais. Tipos de filmes semelhantes, né, que traziam uma roupagem muito próxima uma da outra. A partir de agora, quando a gente olhar para esse recordista, a gente vai ver um filme de vampiros, um filme de terror, ou seja, um filme de gênero que historicamente sempre teve maiores dificuldades para penetrar nesse mundo. Um dos filmes que mais conseguiu romper essa bolha foi O Exorcista, lá em 1973, e rolou na época uma espécie de boicote aí em relação aos prêmios que ele poderia vencer. Eu falo isso, inclusive, no debate relativo à temporada 1973. Se você perdeu, acesse aqui nos arquivos do canal. Muitos membros da academia achariam um escândalo que um filme como O Exorcista vencesse o Oscar de melhor filme. A gente já teve outros filmes de terror indicados ao longo dos tempos, sim, e não foram poucos, mas muitos deles relegados ali a categorias um pouco mais técnicas, né? Um Lobisomem Americano em Londres, por exemplo, quando venceu a primeira o primeiro prêmio para a categoria de maquiagem lá no início dos anos 1980, e vários outros ao longo das décadas também conseguiram algumas coisas nessa categoria específica. Mas mesmo que se a gente levar em conta que Silêncio dos Inocentes seja um filme de terror, a gente só teve então esse único momento em quase 100 anos. E a partir de agora, mesmo que Pecadores não vença o Oscar de melhor filme, existe essa possibilidade, ele vai estar lá durante muito tempo, acredito eu, como o grande recordista de indicações de todos os tempos. É muito difícil bater.
esse recorde. Então, isso demonstra, no mínimo, uma mudança de percepção. Fora isso, se a gente pegar a lista dos membros ali que fazem parte da equipe desse filme, a gente vai estabelecer vários pontos históricos importantes. Então, por exemplo, o Ryan Coogler é apenas o terceiro homem negro a conseguir uma indicação no mesmo ano pela produção, direção e roteiro de um único filme. Apenas o terceiro, hein? A gente está indo para a 98ª cerimônia do Oscar. A sua esposa, a Zinzi Coogler, ela foi indicada como melhor produtora do filme, né? Ou seja, melhor filme. Ela é uma das produtoras. E ela se tornou, assim, a primeira filipina a receber essa indicação. Fora isso, a gente tem a diretora de fotografia do filme Pecadores, que é a primeira filipina a ser indicada na categoria de melhor fotografia e a primeira mulher negra indicada nessa categoria. E muito possivelmente a primeira vencedora mulher da história dessa categoria. Existe uma grande chance do Oscar dessa categoria ir para ela. Mais um marco histórico. Além disso, a Hannah Bleacher foi indicada como o melhor desenho de produção. E ela já ganhou um Oscar lá em 2018 por Pantera Negra. Até hoje é a única mulher negra a vencer um Oscar nessa categoria. E falando nisso, a Ruth E. Carter, figurinista, ela se tornou, com a indicação por Pecadores, a mulher negra mais indicada de todos os tempos. Ela conquistou a 5ª indicação da carreira dela por Pecadores. Ou seja, se a gente parar para pensar sob esse ponto de vista, Pecadores é um filme de minorias, né? Eu vou colocar aqui entre aspas, porque a gente sabe que esse conceito ele pode estar sujeito ao escrutínio público. Mas, de qualquer maneira, é um filme feito, produzido, realizado majoritariamente por não brancos. E isso está refletido não só com um número gigantesco de indicações, como principalmente com o recorde histórico do Oscar. Aí a gente já vê uma mudança de mentalidade bastante consistente. Mas não é só isso, gente. Eu queria trazer um outro dado aqui que só reforça, né, como a academia mudou nesses últimos anos. E para isso eu vou abordar os filmes não produzidos ali nos Estados Unidos, os filmes em língua não inglesa que acabaram sendo indicados. Bom, primeiro, a gente tem pela segunda vez na história 2 filmes indicados na categoria de melhor filme internacional, também indicados à categoria principal da noite, que é melhor filme. Ou seja, Valor Sentimental e o nosso brasileiro, O Agente Secreto. É a primeira vez também que o Brasil consegue uma indicação 2 anos seguidos na categoria de melhor filme, o que é uma coisa absurdamente incrível. Antes disso, a gente só tinha conseguido uma indicação lá em 1985 nessa categoria. E por um filme que era uma coprodução Brasil-Estados Unidos, não era um filme 100% brasileiro. Claro que tem um pouco de coprodução no caso de O Agente Secreto também, mas de formas muito diferentes do que foi O Beijo da Mulher-Aranha lá em 1985. Mas voltando ao fato da gente ter 2 desses filmes indicados na categoria principal, isso já revela que também a gente tem ali uma presença cada vez maior desse tipo de cinema nas premiações aí da academia ano após ano. Além disso, nas categorias de atuação, que é uma das juntas mais herméticas, que mais se fecha dentro dela própria, a gente tem pela primeira vez na história pelo menos uma atuação em língua não inglesa em cada uma dessas categorias. Então, para melhor ator, a gente tem Wagner Moura, interpretando em português. Para melhor atriz, Renate Reinsve. A gente tem o Stellan Skarsgård, também indicado pelo mesmo filme na categoria de melhor ator coadjuvante. E a Inga Lillias, melhor atriz coadjuvante também pelo mesmo filme. E aí a gente ainda tem a Elle Fanning por esse mesmo filme falado em língua não inglesa, ainda que ela interprete praticamente 100% em língua inglesa. Tirando isso, a gente tem que lembrar que Valor Sentimental conquistou 9 indicações apenas em categorias ultranobres, né, que são consideradas as mais importantes da noite. Então é melhor filme, melhor direção para o Joaquin Trier. Essas 4 indicações nas categorias de atuação que eu já citei anteriormente, melhor roteiro, melhor montagem, melhor filme internacional. Mas não ficou só nele, né? Não ficou só nesse fenômeno
norueguês de valor sentimental, que já veio forte desde o Festival de Cannes. A gente tem vários outros filmes conquistando várias indicações em categorias das mais diversificadas. E claro, não tem como a gente não falar aqui de O Agente Secreto. São 4 indicações. Melhor filme internacional, melhor ator, como eu já falei aqui, e melhor elenco, né? Melhor produção / coordenação de elenco para o Gabriel Domingues. Uma categoria nova e que já tem o registro aí, então, de um filme em língua não inglesa já desde a sua concepção. O Sirha, por exemplo, conquistou, além da indicação em melhor filme internacional, uma indicação inédita de um grupo só de mulheres para a categoria de melhor som. Então, além de ser uma categoria que normalmente está relacionada a filmes mais técnicos, se você pegar os indicados dessa categoria de 15, 20, 25 anos atrás, basicamente só filmes, entre aspas, bem barulhentos, filmes de guerra, filmes de ação. E aqui a gente tem esse filme independente que andou, né, fez todo esse caminho aí dos filmes dos festivais, filme independente, filme espanhol, falado em língua não inglesa, e que tem um desenho de som todo feito por uma equipe inteiramente de mulheres. Isso é inédito também na história da academia. E se a gente pegar o vencedor da Palma de Ouro em Cannes, Foi Apenas um Acidente, é mais um filme que conseguiu 2 indicações em categorias nobres, melhor filme internacional e melhor roteiro original. Então, a gente vê que os filmes que estão conseguindo chegar na categoria de melhor filme internacional também estão conseguindo beliscar outras indicações em outras categorias. Não é uma questão isolada. E aí você pode me falar, Felipe, mas esse ano os filmes em língua não inglesa eles estavam realmente acima da média, foi um ano atípico. Mas se a gente for puxando aqui da memória, nesses últimos anos a gente também vê filmes em língua não inglesa até vencendo prêmios. Ano passado, o melhor longa de animação foi para Flow. No ano anterior, foi para O Menino e a Garça. A gente teve o Godzilla Minus One ganhando melhores efeitos visuais. Para pensar, um filme japonês com um orçamento minúsculo, vencendo de grandes produções norte-americanas. É uma coisa praticamente inimaginável há algum tempo atrás. E para eu sair dessa categoria de melhor filme internacional, eu consigo citar mais alguns casos interessantes aqui nas indicações desse ano. A gente tem o filme Meia Irmã Feia, que é uma coprodução aí Noruega, Dinamarca, Polônia, Romênia, enfim, que está indicado na categoria de melhor maquiagem. Um filme incrível, muito bom, que foi exibido no Festival de Berlim e que algum tempo atrás seria impensável de estar nessa categoria. Nessa mesma categoria a gente tem um filme chamado Kokuro, né, que é um filme japonês e que foi a indicação do Japão para a categoria de melhor filme internacional, que não conseguiu estar lá, mas que está indicado também nessa categoria. Na categoria de melhor canção, o lobby de todas essas gravadoras, de todas essas empresas gigantescas do entretenimento, não foi capaz de derrubar uma canção do filme Viva Verde, que é um documentário, uma coprodução aí Itália, Estados Unidos, minúsculo, e que conseguiu bater de frente com Miley Cyrus, Billie Eilish, né, que eram possíveis indicados na categoria de melhor canção, mas que ficaram de fora, em favor, né, da indicação desse filme, o Viva Verde. Então, se a gente começar a cavucar, a gente vai perceber que o número de filmes internacionais, o número de filmes falados em língua não inglesa vem crescendo ano após ano. Esse pode ser um ano atípico, vamos falar dessa maneira, e que a gente conseguiu um número muito superior ao que seria razoável? Talvez, mas eu vejo claramente uma evolução muito grande. Já citei aqui alguns exemplos dos outros anos. Se a gente for, por exemplo, para a zona de interesse vencendo o melhor som, há pouquíssimo tempo atrás, é mais um exemplo disso. Então, por que tudo isso acontece, gente? Por que a gente tem filmes de gênero? Além de tudo, Meia Irmã Feia, da categoria de melhor maquiagem, ainda é um filme de gênero, é um filme de horror também, e inclusive bem nojento, talvez mais do que a Substância no ano passado. Por que isso tem acontecido? Porque, de fato, a academia vem há pelo menos uns 9, 10 anos investindo muito na sua diversificação do quadro de membros. Lá em 2016, quando a gente começou a acender
o alerta vermelho por um excesso de conservadorismo do Oscar e de suas escolhas, a academia fez alguns esforços muito competentes no sentido de trazer mais diversidade de todos os tipos para a academia. E isso está mostrando o seu resultado hoje, né? É um processo lento e gradual, mas que está demonstrando que já está trazendo coisas concretas para a gente, para o nosso dia a dia. Todas essas estatísticas que eu trouxe aqui demonstram isso. Agora, o maior indicado da história da academia é um filme de gênero, um filme de terror. Agora a gente tem não só um, mas 2 filmes indicados para melhor filme. E mesmo se a gente pega os demais indicados a melhor filme desse ano, a gente vê coisas interessantes, como O Valor Sentimental, né, como Agente Secreto, como Frankenstein, que também é um filme de gênero e que conseguiu 9 indicações. E fora isso, a gente tem filmes pequenos, produções independentes, filmes que outrora, 20, 30 anos atrás, não conseguiriam uma indicação tão facilmente assim para melhor filme. Estou falando aqui, por exemplo, de Sonhos de Trem, estou falando aqui, por exemplo, de Hamlet. Então, são produções que vêm cada vez mais trazendo esses outros cinemas para o maior evento do cinema no ano. É inegável que a academia não é que ela está mudando, ela já mudou. E hoje, quando você tem uma proporção de membros internacionais ali na casa dos 25, 28, 30%, mais ou menos pelas projeções, a gente percebe que isso é uma questão até matemática. Para você conseguir uma indicação ao Oscar, hoje você precisa em torno de 17, 18% aí dos primeiros colocados ali nas cédulas, né? Se você tem ali mais ou menos em torno disso de membros internacionais na academia, então isso se reflete basicamente nos indicados ano após ano. Ano passado o filme mais indicado, inclusive, era um filme francês, musical, Emília Pérez, inclusive, né? E esse ano você tem Pecadores, que inclusive por conseguir 16 indicações mostra que é um filme que as várias juntas abraçaram. Vamos lembrar que nessa primeira fase não são todos os membros que votam nos indicados, e sim cada um vota no seu quadrado, na sua especialidade. Se ele conseguiu 16 indicações é porque é um filme que ressoou muito em relação a eles. E aí um último dado que eu queria trazer aqui para terminar essa discussão é em relação à divisão das indicações por empresa. A empresa que mais teve indicações esse ano foi a Warner, foram 30 indicações. Depois a gente tem logo em seguida a Netflix com 18. Mas olha que ironia, a Netflix está em processo de adquirir a Warner. Então, se a gente juntar esses 2 grupos, a gente teria ali algo como quase 50 indicações, 48 indicações para uma única empresa. Depois a gente tem, em terceiro lugar, a Neon, com 14 indicações. Ou seja, uma plataforma de streaming hoje, esse ano, que foi um ano atípico, foi um ano um pouco mais fraco para ela, conseguiu 18 indicações, e a Neon, que se especializou nessas campanhas de filmes independentes, filmes de nicho, filmes de festival, com 14. Depois você tem a Focus Features com 13 e a A24 com 11, que é outra dessas distribuidoras que tem uma proposta mais independente, mais nichada, de filmes mais específicos, até mais herméticos, diria eu. Gente, se você parar para pensar que quando a categoria de melhor filme foi criada lá atrás, quem ganhava o prêmio não era sequer o produtor, e sim o estúdio, o que a gente vê hoje, quase 100 anos depois, é uma transformação completa do que foi a academia e do que é a academia hoje em dia. E aí eu queria saber de você que está me assistindo, tá mais legal hoje? Tá mais divertido? Você vê valor nessas mudanças? Você percebe realmente essas modificações ano após ano? Eu, particularmente, acho que é muito saudável que isso aconteça. E para finalizar, a gente tem que pensar que o cinemão, realmente, por definição de Hollywood, aquele grande espetáculo, aquele grande filme que atrai multidões e que seria reconhecido pela academia, está em extinção, né? O único representante realmente esse ano foi Fórmula 1, filme com 4 indicações, uma coisinha muito pequena. Você vai me falar que Pecadores é uma grande produção? Sim, porém é um filme de gênero, né, gente? Como a gente já falou aqui. Então, realmente, a gente está testemunhando a mudança do Oscar e dos membros da academia, enfim, da composição dessa academia, que está cada vez mais diversificada, está trazendo cada vez mais surpresas para a gente e que eu considero ser muito salutar.
Então é isso. O que você acha sobre esse assunto nesse vídeo de hoje? Deixa a sua opinião aqui embaixo, dê joinha nesse vídeo, se inscreva no canal. E se você já é inscrito, já me conhece há algum tempo, vai ser muito bacana se você puder se tornar um membro desse espaço. Forte abraço para o nosso patrocinador Clínica Biavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima. Eu volto com vocês a qualquer momento para falar mais sobre a temporada de prêmios e, claro, o Oscar. Forte abraço.